Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do Girls Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. Eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do Girls Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. Eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. A mente corre junto com a gente, mas às vezes ela corre contra também. Quem já sentiu aquele peso mental antes de um treino difícil, ou no meio de uma prova que parecia impossível, sabe que correr é muito mais do que mover o corpo. A gente cresceu acreditando que força de vontade bastava, mas ao longo dos anos a gente percebeu que tem muito mais envolvido. Cobranças, frustrações, expectativas. Por isso, o episódio de hoje é um convite para uma reflexão. Como anda a sua mentalidade em relação à corrida? E o quanto ela tem influenciado na sua relação com o esporte? Isso influencia pro bem ou pro mal? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bora começar o episódio? Pra gente conversar hoje sobre esse tema tão importante, a gente chamou uma convidada super especial, que é a Ana Borsetti. Tá certo, né? Tá certo. A pronúncia. A Ana, ela é maratonista, ela compartilhou toda a trajetória dela pra Maratona de Chicago ano passado. Esse ano ela vai correr Berlim. E, além disso, ela cria vários conteúdos sobre saúde, dicas e de uma forma muito leve e gostosa de acompanhar. Além disso, ela é de Bitinga também, então tá aqui uma turista no nosso estúdio em São Paulo, é a nossa primeira convidada presencial para essa temporada, então também tá estreando junto com a gente nessa nova fase. E ela fala muito, com muita sensibilidade, sobre temas relacionados ao corpo, à saúde, e como encontrar esse equilíbrio na corrida, sempre de uma forma muito transparente, alinhada e compartilhando também a sua trajetória e seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Ana! Obrigada, amigas. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como eu já falei, eu cheguei quando tudo era mato e agora ver vocês crescendo e estar participando é ainda mais emocionante. Ai, pra gente é... Pra gente é uma honra ter você aqui. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, amiga. E pra gente começar, se apresenta quem que é a Ana dentro e fora da corrida. Bom, vamos lá. Como a Má introduziu, eu sou de Ibitinga, interior de São Paulo. Eu sei que tem nome de Minas, mas é São Paulo mesmo. Poucas pessoas conhecem. Eu sou administradora, eu trabalho hoje com os negócios da minha família. Sou formada em ADM pela Facamp. E, além disso, né, eu sou corredora, sou noiva do Luan, ele é meu maior incentivador. E se eu tiver a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, como a gente começou a correr, eu adoraria. Conta! Fala pra gente, como é que vocês começaram? Bom, pra introduzir essa questão aí, né? 2020, o ano da pandemia, tinha acabado de voltar pra casa, tinha acabado de me formar e queria, obviamente, emagrecer, né? Todas as mulheres acho que começaram a correr pensando em eliminar uns quilos, gastar um pouco mais de calorias. Ia ter uma corrida na nossa cidade, a Run em Ibitinga, a nossa única corrida, inclusive. Eu amei o nome. É muito Bem óbvio, mas é bem isso. E aí, o Luan queria correr os 10 quilômetros e eu falei, vou me inscrever pra correr 5, né? Acho que 5 eu consigo correr. Eu tinha um histórico zero de corrida, era assim, uma esteira no final do treino, tentar correr 10, 15 minutos, sabe? Mas nada. Mas, amiga, só uma pergunta antes. Você era sedentária ou você já Não. praticava outros esportes? Eu, assim, desde criança eu sempre tentei praticar alguma Sempre coisa. Meu pai era uma pessoa que me obrigava a fazer alguma coisa. Então, bom. eu fiz muitos anos de balé. Bem-vindo ao clube. Muitos anos de dança. Cheguei até a ir pro taekwondo, mas eu considero isso um castigo, eu não gostei. Então, na faculdade, óbvio, tiveram alguns momentos ali de sedentarismo, né? Que tava me adaptando, morava sozinha. Mas eu fui pro crossfit e depois eu virei rata de academia. Você também foi crossfiteira. Eu fui crossfiteira. Mas a minha experiência não foi muito positiva, amiga. Eu tive uma lesão e aí falei, não é pra mim. Mas aí eu fui pra musculação e na musculação eu me encontrei. Então, antes de ser uma ratinha da corrida, eu era uma ratinha da musculação muito apaixonada. Então, eu tinha ali um corpinho um pouco preparado pra encarar do nada 5 quilômetros. Foi difícil, treinava muito na esteira, tava ali descobrindo o que era correr.
Mas eu considero que a minha evolução foi rápida, né? Sim. Pensando que tem gente que demora meses pra conseguir. Eu fui de janeiro a março e aí eu consegui correr os 5 quilômetros, a trancos e barrancos, mas consegui. Só que aí, óbvio, lesão. Ah, já veio logo de cara. Na prova, no dia da prova. Mentira. Nossa. Eu tentei, eu não entendia muito bem de pace, eu só lembro que eu pensava assim, tem que ser abaixo de pace 6. Eu nem sabia o que significava, mas eu falava, quero fazer a prova abaixo de pace 6. E fui tentando, no final deu pódio, mas assim, tem 3 habitantes em Ibitinga, né? Era óbvio que ia dar pódio. Fiquei em terceiro lugar. Então, fiquei super feliz, mas assim, eu perdi a perna, mas não perdi a prova, foi basicamente isso. Saí de lá medicada, feliz, mas com um pouquinho de trauma, né? E depois disso, foram muitos altos e baixos. Isso foi em 2020. Muitos altos e baixos. Eu nem sabia que existia assessoria de corrida. Eu achava que era uma coisa assim, pra atletas mesmo. E lá em Bitinga não tinha muito esse acompanhamento. A minha academia tinha um grupo de corrida à noite, mas era uma coisa nada personalizada. Era meio que der na telha, vamos treinar o pessoal pra incentivar a correr. E eu nem sempre conseguia participar. Então, fui de 2020 até 2023... só correndo, sendo uma corredora de 5 quilômetros. Sério? Até 2023? Até 2023 eu era uma corredora de 5 quilômetros. E eu acho que aí E você tentava fazer cada vez mais rápido? ou não? Basicamente. Tá. E aí que eu acho que entra muito da mentalidade também. Porque, pense, em 2023 eu corri minha primeira meia. Então até Sim. aquele ano eu só corria 5. E hoje eu vejo que o que me segurava era a minha cabeça. Porque na minha cabeça, correr mais de 30 minutos era inviável. Correr mais de 5 quilômetros eu ia me machucar. Então eu ficava me impondo esses limites e não me permitia correr mais. Bom, acho que eu me estendi um pouco aqui na Não, história, super né? legal, mas continua. Não, e amiga, acho que tem um ponto também que, querendo ou não, você fez uma base muito boa, né? Sim, Ficar tanto é. tempo em uma distância mais curta, que é o que muitas pessoas às vezes deveriam ter menos pressa pra Sim, começar, você respeitou bastante Uhum. tempo esse processo do seu corpo, né? Sim. Então acho que também na hora que você quis evoluir, você tava com uma base mais preparada, né? Exato. E como eu falei, né? Por mais que fosse uma barreira mental, meu corpo tava tão habituado a correr os 5 quilômetros que foi tão natural. Tipo, eu entrei na assessoria, eu busquei a Lari em julho, em agosto eu já tava na assessoria, e a minha primeira meia foi em novembro. Eu lembro, eu comecei a te acompanhar nessa época. Foi super rápido. E eu entrei pra assessoria falando, Lari, eu quero completar 8 quilômetros até o final do ano. Sabe? Nossa, 8 aham. quilômetros. Na semana seguinte, basicamente, eu já tava correndo 8 quilômetros. E aí foi muito legal, porque eu descobri que correr não existia uma velocidade só. Que na minha cabeça só existia uma velocidade, que era a máxima que eu conseguia atingir enquanto eu corria. E aí a gente foi, né, trabalhando essa variação, esses estímulos. De repente eu abria minha planilha e tinha lá 60 minutos treinando. Eu, tipo, 60 minutos correndo, gente, isso é impossível, né? Não vai dar. E foi super natural, foi super legal. E a corrida, junto com o meu corpo, né, foi me ensinando como a gente é capaz. Não só fisicamente, né? Como a gente vai se permitindo mentalmente a chegar em outros lugares. Porque às vezes corpo tinha, né? Sim. Eu só não conseguia permanecer naquele momento de ansiedade, de desconforto, né? É até um dos mantras que eu adoro falar. Corpo tem, agora tem que permanecer no desconforto. Porque é uma coisa que eu mesma ficava falando. Cara, eu sei que eu consigo. Se a Lari, que é a treinadora, acredita em mim, né? Sim. Tava falando porque eu consigo fazer. Então eu sei que eu consigo. Eu tô aqui há 3 anos, né? Correndo pelo menos isso, então posso estender. Então isso foi muito legal. Foi uma virada de chave, assim, absurda. Tanto na minha vida pessoal, quanto na vida de corredora. Eu acho que uma coisa que você falou que é muito legal, e talvez a gente já pulando um pouco pra questão do episódio, né? Que a gente vai falar um pouco sobre mentalidade. E uma questão que eu acho que é muito legal que você trouxe é o quanto a corrida, ela ajuda a gente mudar a forma que a gente pensa, não só em situações dentro da corrida. Sim, amiga. Porque, às vezes, a gente se põe muitos limites, a gente se sabota. Eu acho que acho que no primeiro episódio, a gente falou sobre começos, né? Términos e recomeços. E quando a gente vai começar alguma coisa nova, eu acho que a nossa mente, muitas vezes, até nos sabota de não começar, por a gente achar que não vai ser bom, por a gente Total. achar que não vai conseguir. Sim. E, na verdade, quando Uhum. você começa, você vai vendo que você pode. Uhum. E quando você tá na corrida e você se põe um novo desafio de correr uma meia maratona, depois uma maratona, e cada conquista que você vai tendo, às vezes abre... Às vezes não, mas acho que em muitos casos abre do tipo, cara, se eu aqui dentro da corrida eu vi que eu consigo, e óbvio, você não consegue, você acorda e consegue, você descobre que tem um processo, então você treina, Uhum. você segue uma planilha, você aprende a ter disciplina, isso Sim. espirra para as outras áreas da vida. Então, putz, Sim. talvez aquela promoção que eu queira no trabalho, Nossa, talvez eu total. também consiga, se eu usar a disciplina, se eu souber que é isso que eu quero me preparar para ela também pode vir. E acho que, dei exemplo profissional, mas eu acho que em todas as áreas da vida, a corrida, ela empodera muitas mulheres Muito. e empodera os corredores no geral, Uhum. independente do sexo. É que o homem muitas vezes já tem uma autoestima muito alta, então acho que a mulher, principalmente, a gente, acho que ajuda muito
a se esbarrar em outras áreas da vida. É que Sim. eu acho que na corrida isso fica muito fácil, né? É quase que como se fosse palpável. Porque você tá ali treinando e você consegue ver que ou você tá correndo 1 quilômetro a mais, ou você tá correndo 5 minutos a menos. E em outras áreas da vida isso não fica tão explícito. Às vezes, por exemplo, seguir uma dieta, levar um estilo de vida mais saudável, você pensa que você não é capaz, porque em uma semana fazendo aquilo, pode ser que você não veja a diferença. Em uma semana tendo hábitos diferentes no trabalho, pode ser que você não tenha um reconhecimento logo de Sim. imediato. E na corrida não, na corrida você consegue ver, né? Pode ser que demore um pouco mais, óbvio, mas é uma coisa que você percebe mais rápido. E isso mudou muito na minha vida também, porque até trazendo um pouco para essa questão de alimentação, de rotina, acho que você também já falou um pouco sobre isso, Má, de ter transtorno alimentar. Eu tive transtorno alimentar na minha adolescência e foram anos, assim, de luta, sabe? Efeito sanfona, tentar ter um estilo de vida saudável, parei de comer carne, o que eu preciso fazer agora? Então, com a corrida, eu consegui balancear até isso na minha Sim. vida, sabe? Depois que eu virei uma ratinha da musculação, eu comecei a me alimentar melhor. Mas com a corrida, a gente começa a ter essa constância, essa preocupação mais como um todo na nossa Sim. vida. E com ela trazendo, a gente colhendo esses frutos dentro da corrida, a gente começa a colher em outros ambientes da nossa vida também. Então, eu falo, a corrida, ela não é terapia, mas ela é terapêutica, um clássico, mas ela tem um efeito muito maior na nossa vida, né? Sim. Não é só, tipo, é um hobby, cara. Pra mim, tá além de um hobby. Não, e até trazendo, no episódio anterior, eu tava falando um termo pra Má, quando ela falou sobre quando a gente não processa algo, esse negócio volta, e aí eu falei que tem um termo na psicanálise pra isso, e tem algo que acontece no nosso corpo, que eu aprendi quando eu tava no primeiro semestre de psicologia, que é muito interessante. Ela é psicóloga. E que, eu não sei se já ouviram falar de neuroplasticidade. Eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que significa. É basicamente a capacidade dos nossos neurônios de se conectarem, assim. Então, quanto maior essa neuroplasticidade, não é que você tem mais neurônio, mas é que eles estão mais interligados, então tem mais caminhos. E quando a gente corre, quando a gente pratica um esporte, aumenta a nossa neuroplasticidade. E é exatamente isso, de aumentar a forma como você é capaz de lidar com alguns problemas. Então, faz meio que você achar novas soluções, você saber buscar outras respostas. E por isso que o esporte é tão bom, e acho que por isso que a gente sente exatamente essa sensação de, cara, eu levo o que eu aprendo aqui para outros âmbitos da nossa vida, sabe? Sim, exato. Eu acho muito interessante, porque a terapia também faz isso. Então, isso da corrida não ser terapia, mas é terapêutico, justamente porque também tem um processo neural acontecendo ali. E é muito legal. Não é efeito placebo, né? De fato, tem alguma coisa acontecendo. Isso é muito legal. Não, eu acho que todo mundo, assim, acho que depois que você corre, eu pelo menos, quando veio uma lesão que eu não posso correr, pra mim, gente, de verdade, o que menos dói é a prova que eu não vou poder fazer. É tipo, cara, O meu dia a dia. o meu dia a dia. É. Porque eu acho que a corrida, ela é isso. Eu me sinto muito melhor quando eu faço, não só pela endorfina, óbvio que o exercício tem toda essa Sim. questão do prazer, né, Sim. que acaba trazendo, mas também por ser um exercício que eu sinto que eu me supero, que eu me sinto, né, sinto que eu posso mais, e que em algumas semanas que talvez em outras áreas da vida você tá duvidando de você mesma, a corrida ela vem como um abraço, fala, cara, olha como você Tá vendo? consegue. Você é boa, sim, em alguma Exato. coisa. Então, acho que ela é sempre um lembrete de que você pode, sabe? Então, acho que ela traz meio essa questão de fortaleza. Acho que, a Má explicou cientificamente aqui. Cientificamente falando. Então, a gente não precisa nem passar muito por isso. Mas acho que a gente tá falando bastante, né, sobre como a corrida, ela muda bastante, mas da forma que você se via no começo, até, né, você deu esse exemplo, mas o que você vê da Ana antes de correr? Cara, em termos da forma que você se enxergava e agora a corrida. E não falando da Ana corredora, mas acho que... No geral, né? Exato. Isso é uma coisa que eu sempre paro pra pensar e é bizarro. Eu falo que às vezes a nossa vida parece que a gente encerrou uma temporada e começou com novos personagens, um novo tema, total. E existe a minha vida, tipo, antes de eu voltar a morar em Ibitinga e depois, porque depois mudou tudo. Mudou relacionamento, mudou casa, mudou estilo de vida, mudou tudo. E de lá pra cá eu comecei a fazer essa observação. Quando eu era criança e adolescente, eu nunca fui excepcional em nada, sabe? Eu era uma boa aluna, mas eu era mediana em muitas coisas. Eu fazia balé, mas eu não era a melhor bailarina. Eu fazia dança, mas eu não amava. Então, esportes, por exemplo, esportes coletivos. Eu detestava esportes coletivos. Então, sabe quando você não se identificava com nada e você ficava com aquela sensação de, tá bom, eu sou na média. Eu sou uma nota 6. Então, eu vivia com essa sensação de eu tô aqui fazendo o que tem que ser feito, mas eu também não sou excepcional.
E com a corrida, não tô falando que eu sou excelente, mas com a corrida traz essa sensação, né? Ela me trouxe essa sensação de tipo, cara, eu sou boa, e eu sou boa pra mim. Eu não considero assim, eu sou boa perante os outros, porque sempre vai ter lá em cima, o Luan sempre fala isso, sempre vai ter alguém lá em cima que é o melhor do mundo, sempre vai ter alguém lá embaixo que é o pior do mundo. E você, não tem como você se comparar com todo mundo que tá no meio. Então, olhando pra mim e a Ana do passado, que não era excepcional em nada, não amava tudo como ama a corrida, eu acho que é muito bom, é muito prazeroso, é tipo, de uma felicidade plena, hoje encontrar alguma coisa que eu me considero boa, que eu considero que traz tanto impacto positivo pra minha vida. E igual a gente tava falando de rotina, é a primeira coisa que eu faço no meu dia, né? Terça, quinta, sábado, domingo, é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então faz parte da minha rotina, faz parte de mim. E eu acho que isso é... Cara, é bizarro de sensacional. Sim. E eu tava até pensando, né? Porque eu acho que tem muita gente que às vezes começa a correr e pensa, tipo, nossa, eu não me sinto corredor porque eu não corro, X quilômetros, sabe? Mas quando eu comecei, pelo menos, que faz muito tempo, como não tinha tanta essa comparação, eu me sentia corredora, porque eu tava correndo, sabe? Então eu não pensava, eu preciso ter X pace ou correr tantos quilômetros pra sentir que eu era corredora. Eu sentia, e eu falava pros outros, apesar da corrida não ter o peso que ela tem hoje, e não no mau sentido, mas tipo, hoje ela faz muito mais parte da minha personalidade do que fazia quando eu comecei. Com certeza. E mesmo assim eu já me sentia. Então, talvez hoje em dia isso que a gente escute seja muito também por olhar pro lado e essa comparação de aquela pessoa corredora. Eu ainda não sou, mas sim, todo mundo é, né? Cara, eu acho que a autoestima, até perguntando um pouco, né, pra... O que a gente trouxe, eu te trouxe essa pergunta, mas quando eu olho, você falando também um pouco disso, de se sentir corredora, eu acho que o fato de eu começar a ser corredora resgatou muito uma coisa que eu tinha perdido muito, que era a minha autoestima. Cara, eu comecei a correr depois de muito tempo, de uma fase também, enfim, várias questões. E quando eu fui começando, eu lembro que eu fiz meus primeiros 10, e aí eu fazia, tipo, eu não tinha planilha nem nada, mas aquilo me dava uma sensação de eu posso, sabe? E isso me resgatou muito a autoestima e olhar pra mim de uma forma até de mais carinho. Com mais sensibilidade, né? Porque eu acho que a minha autoestima tava tão baixa, eu me colocava sempre ali, tipo, putz, abaixo de todo mundo. E acho que não é questão de ser melhor que ninguém, mas eu acho que, tipo, putz, eu consigo evoluir. Olha como eu consigo melhorar aqui nesse aspecto da minha vida, se eu sou disciplinada. Então, olha como eu também posso, em outros aspectos que estão tão bagunçados, também ser melhor. Exato. E me tornar uma pessoa melhor como um todo. Então, acho que é isso que é mais importante. Acho que mais do que pace, gente, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que é o que a corrida transforma na gente, né? Que é o mais mágico desse esporte. Acho que é por isso que a gente fica tão apaixonado e também. Indo um pouco pro lado da disciplina que você falou, eu sempre fui disciplinada, assim, e meu pai é uma pessoa muito, muito correta com tudo. Então, eu fui criada por ele sendo extremamente correta com tudo. Acordar às 6 horas, é 6 horas, não é 6:01, entendeu? Então, eu cresci com isso, né? Então, a corrida só acentuou essa disciplina em mim. Ela me ajudou a ter mais disciplina com tudo. Então, igual você estava falando, a autoestima de tipo, olha como eu sou disciplinada, olha como eu consigo, né? Como eu consigo levar uma coisa a sério, fazer tudo certinho, amiga, ser nerd de planilha quando eu quero. Então, é mais de tipo, eu sou boa em alguma coisa, quando eu quero pegar pra fazer, eu faço. Isso é muito legal. E às vezes a gente escuta, né, ao longo da vida, às vezes alguém solta um comentário e a gente fica com isso na cabeça. Eu lembro, cara, foi um comentário infeliz, eu não lembro quem que falou assim, nossa, você é do signo de Gêmeos. Gêmeos começa as coisas e não termina. Eu não lembro nem quem me falou isso, mas eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, desde os meus 10 anos, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que começa e não termina as coisas. Amiga, eu ia falar exatamente a mesma coisa. E aí você grava isso em você e você leva isso pra vida. E eu falei, cara, olha isso, eu comecei a correr e agora eu já sou maratonista. Aí eu começo e termino as coisas assim. Exato. Então, assim, vai quebrando. Vai desbloqueando, né, essa questão em você, vai quebrando esses paradigmas antigos. Sim. Então, eu acho que, dentre tantas vantagens que a corrida traz, até essa. Nossa. Não, e eu até ia falar, porque, de fato, eu sou ariana também. Eu sou extremamente impaciente. E eu tenho uma coisa de entrar em muitas coisas por impulso. E às vezes, de fato, perceber que eu não gosto de sair. Mas aí fica um negócio meio dúbio do tipo, será que eu não paro em nada? Ou será que eu percebo e que eu não tenho problema de sair das coisas que eu não gosto? Porque acho que tem muita gente que acaba ficando, mesmo não gostando, mas eu não tenho problema nenhum em mudar de direção. Essa é uma paz assim. também. Nossa, largar um livro que você não gosta. Nossa, gente, mas aí pelo vem amor de muita Deus. gente não tem obrigação falando... nenhuma. Nossa. Ai,
começa um monte de coisa e não termina. Ou então, quando eu mudei de área profissional, porque você desistiu de direito? Primeiro, eu não desisti de nada. Eu estou mudando porque eu não quero mais estar aqui. Já sou advogada. Exato. E acho que é isso. A corrida traz muito, tipo, não, eu levo as coisas até o final, cara. Eu me propus a fazer uma coisa e eu vou terminar. Eu vou fazer, exato. Mas se no meio não fizer sentido, tá tudo bem também mudar de direção, sabe? Tá muito tudo bem. Porque muita gente fala isso. Até uma coisa legal da gente falar depois. Ninguém tá ganhando a vida com a corrida, por exemplo. Mas não é por isso que a gente vai fazer mal feito. Exato. Mas ao mesmo tempo, eu não vou tornar isso um assunto da terapia, não vou me desgastar até o final, eu não vou me desfazer por isso. Então, encontrar o equilíbrio nisso é o ideal, sabe? Sim. É, tipo, tornar uma coisa prazerosa que só acrescente na nossa vida e que não comece a subtrair também. Exato, isso eu acho muito importante. E eu acho que a Má trouxe um ponto, né? Vocês falaram muito de, não acabar as coisas no final. Eu acho que eu me identifiquei muito com o que você falou no começo. De ser muito, eu nunca fui a mais, ou a melhor. Então, eu fazia ginástica olímpica, eu nunca era a melhor da ginástica olímpica. Da escola, eu nunca era a mais bonita, a mais inteligente. Eu nunca era, tipo... Não era um pontinho fora da curva. Eu nunca era o pontinho fora da curva em nada. Eu acho que eu me colocava muito no lugar de que eu não poderia ser a que faz alguma coisa diferente, Sim, sabe? Então, eu sou mediana, eu faço o que todo mundo faz. Então, eu tenho um trabalho que todo mundo tem, eu tiro ali a nota que precisa tirar pra passar, eu não vou... Eu tô ali cumprindo tabela, né? Eu vou fazer a faculdade ali que... Uma pessoa mediana, boa, né? Mas, tipo, consegue entrar. Não vou tentar uma faculdade pública porque não é pra mim. Então, acho que eu nunca nem me permiti sonhar em lugares... E eu falo até isso pra Má, já falei isso pra você, né? Que a Má, às vezes, me puxa pra eu sonhar coisas que eu... Que eu, às vezes, falo, não, isso não é pra mim. Eu não posso ocupar esse lugar. E aí, quando a corrida entrou na minha vida... Cara, eu virei uma maratonista. Sim. Que é um negócio que, gente, correr 42 quilômetros é diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Não é qualquer pessoa que corre 42 quilômetros. E isso foi uma chave de virada que eu falei, gente, eu posso ser uma pessoa diferenciada. Tipo, eu não preciso sempre só me limitar. E acho que a mente entra muito disso, de nem tentar algo, que foi o que você falou, porque os outros estão fazendo. E eu me sabotava muito em esporte. Tipo, eu ia pro crossfit, que eu gostava, mas tinha movimentos que eu nem me esforçava pra aprender a fazer. Não dou conta, né? Isso daí não é pra mim, eu não sou boa nisso. Então, a corrida, ela... olha, corri 42 quilômetros. Olha como eu sou capaz de fazer alguma coisa diferente. Sim. Isso espirra para as outras áreas da vida que você também começa a se questionar de, não, mas eu acho que eu posso me ousar mais aqui. Eu acho que eu posso tentar ser diferente nisso aqui também. Podcast também foi um ato de coragem. Eu queria ter um podcast há muitos anos. Tipo, cara, hoje a gente tá aqui no estúdio, sabe? É muito louco. Ontem eu fiquei vendo as fotos e falei, cara... Até, vou chorar. Mas assim, seriana, desculpa. Mas eu falei, gente, tipo, que louco que tá acontecendo. Porque às vezes a gente só vai vivendo e não para pra Você pensar. não para pra analisar. E falei, caraca, olha que coisa louca. Sim. A gente tá no estúdio com o Girls First que atrás. Tipo, caramba, como é que isso aconteceu? Eu só tenho 12 anos. Mas, pô, eu tenho um podcast. Tipo, isso é muito da hora. Sim. E eu parei de ser a pessoa que achava que não poderia ter algo adicional, ou fazer algo adicional. Então, e tudo isso eu acho que veio muito da corrida pra mim. 100%. Não, e o que eu ia falar é que é interessante porque também tudo isso é pautado em dados da realidade, né? Não é que a gente tá, nossa, delirando e, vou fazer tal coisa acontecer, sendo com base em nada. É o nosso próprio dia a dia que vai levando a gente a chegar a essas conclusões. E é até nesse tópico que eu queria entrar, porque eu sinto que às vezes na corrida, apesar de sim, ela dar esse boost de autoestima, também tem aquela positividade tóxica, ou aquele tipo de conteúdo que faz a gente achar que é tudo sobre a mentalidade, e que se a gente acreditar, a gente vai chegar e a gente vai conseguir fazer tal coisa, sem às vezes nenhum dado que a gente consiga palpar, assim. Sim. Os famosos coaches de Instagram que é tipo, a sua Pelo mente amor te de controla. Deus. Não, mente forte, não sei. Gente. Sim, aqui tem que estar ótimo, mas aqui embaixo, gente, pelo amor de Deus, O tem que corpo ter alguma tem- coisa Exato. também. Exato. E é muito isso que eu fico pensando, porque várias vezes, a maratona não é mais cabeça. Tipo assim, pode ter muito cabeça. Tem, com certeza E tem. acho, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, pra mim, pode ter muito cabeça e você acreditar que você é capaz, e quando tá doendo um pouco, você pensar, não, calma, vou controlar e não se desesperar, mas não dá pra não estar treinado. Não. Tipo, não dá pra chegar numa linha de largada de maratona com a cabeça boa e o corpo não treinado. mental A gente e viu um sonho, coaches né? aí, né? Não teve aquele coach que fez um bando de homens sair correndo, que infelizmente que teve até um óbito. morreu. Exato. As pessoas, Cara. gente, não é você chegar e... Enfim. Até porque, se a gente puxar, como que começou a maratona, gente? Como que foi a primeira maratona corrida no mundo? O cara Galera correu a queria se maratona matar. Morreu. e morreu.
Então, aí você vai sair só com um mantra na cabeça e um sonho. Não Exato. tem jeito. Não, isso daí também eu acho que... Eu detesto essa questão, que não é uma positividade tóxica, mas é tipo, aquelas frases, ai, trabalhe enquanto os outros dormem. Cara, não, sério. Tipo, nem tudo é sobre a mente. Eu tenho um amigo que, cara, ele quase foi de arrasta, assim. E ele teve que mudar muito a cabeça dele, porque ele fez uma prova de corrida, ele começou a passar mal no final, e ele começou a ver essas frases, ele ficava na cabeça dele assim, não, a minha cabeça controla. E o corpo dando todos os sinais, a vista turva. Sério? Pelo amor de Eu Deus. nunca contei O corpo essa em história, colapso. Cara. O corpo colapsou. Ele teve um heat stroke. Ah, você contou. contei. Foi Que fora é o do tipo- país, não foi? É um superaquecimento corporal. Então, seu corpo superaquece e desliga. E você tem um mini AVC. Tipo, é um negócio bem Gente, treta. que perigo. E 100% do esforço. Então, ele começou a ter os sinais. Ele queria ir muito rápido. Ele queria fazer a melhor marca dele. E ele falou, cara, o que me ferrou foi... A minha cabeça ficava, não, o seu corpo... Aquela frase, né? O seu corpo vai te fazer parar, vai te querer fazer parar, mas a sua mente que vai... Cara, Nossa. não é assim Não também. é bem assim. Então, eu acho que o que a gente fala muito de ter uma mentalidade forte pra lidar com o esporte é justamente pra você, inclusive, ter a mentalidade de lidar com essas De saber a hora de adversidades, parar, de saber a hora de Exato, parar. Exato. Então, assim, você vai pra uma maratona pra evitar o nervosismo no Nossa. começo, então você tem que saber lidar com as emoções que podem te sabotar, Uhum. que é uma coisa, sabotagem é uma coisa. É. Outra coisa é saber lidar também quando o seu corpo dá sinais, seja uma dor, seja um mal-estar, que também o negócio não tá indo, e você ter a cabeça forte de saber que é para não, parar. Preciso parar, né? E pra ele falou, cara, foi a maior... A hora que ele me contou isso, eu falei, cara, ele falou assim, eu sei, tipo, tanto é que pra ele poder voltar a correr, o médico falou, terapia. Ele Nossa, falou? É. O médico falou, Cara, você não mas vai justíssimo, voltar a correr. né? Porque senão, além da mentalidade que ele já tinha, que ele construiu, mais esse trauma, imagina, ele ia, Exato. querendo ou não, ele ia acabar tentando provar todos os dias que, na verdade, não. Que, na verdade, era a cabeça que tá mandando, mas... Exato. Meio bizarro. Então, é isso que, tipo, olha quão perigoso é também a gente achar que a mente controla tudo, gente. Não, a gente tem um corpo que ele precisa... Tem que ter um É, trabalho várias árduo por etapas. trás. Então, acho que a gente tem que reconhecer e aceitar esse tipo de coisa. Sim. Ainda mais que às vezes pode ter uma lesão envolvida, então também... Ai, minha cabeça tá ótima, vou ignorar tal dor. Ai, minha cabeça tá ótima, vou ignorar esse sinal de fadiga. Não é bem assim, né? Exato. Eu acho que a gente tem que estar atento e, sim, é legal estar com uma cabeça boa, mas também o nosso corpo precisa corresponder a isso e ter condições de completar uma prova, chegar a tal desafio, enfim. Tem que estar preparado, né? E acho que também tem naquela positividade tóxica, né? Também, que a gente acaba vendo muito nas redes sociais. E acho que aí eu quero até entrar num tema um pouco sobre, às vezes, comparação, como é que vocês se sentem um pouco com isso. Porque eu acho que a gente também vê muitas pessoas, e hoje a gente tá no mundo da internet, que todo mundo vende uma vida perfeita em que a falha não é aceita, né? Então, você vê a rotina das pessoas, ninguém nunca tá cansado, todo mundo ali fala muito sobre disciplina e usa muito atividade física, né? Atrelado à disciplina, de você nunca deixar de treinar, de você nunca ouvir o seu, tá cansado, não, vai cansado mesmo. E vende e fala de uma forma positiva, como se o mundo fosse cor-de-rosa. E eu acho que é aí que também entra muito da gente ter uma cabeça forte de ignorar o que os outros falam. Pensar mais no nosso. Exato. Né? Eu ouvi. Como é que é isso pra você? Você se compara muito? Amiga, eu não me comparo muito, mas eu me policio muito porque, como eu falei, eu me considero uma pessoa disciplinada. E eu sei que todos os dias eu vou acordar e eu vou fazer o que tem que ser feito. E eu sempre tento não ser essa pessoa da positividade tóxica, mas assim, falando pelos meus anos de experiência e por tudo que eu vivi até agora, eu nunca forcei a barra, tá? Tudo que eu vivo é dentro dos meus limites. Mas eu sempre acho que, assim, a gente tem que ter disciplina pra correr atrás e não pode também romantizar o extremo do esforço e nem romantizar o tipo, tá tudo bem se eu não for hoje, nem amanhã, sabe? De 8 treinos da semana fazer 3. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Entre você se permitir descansar e você se exigir demais. Você tem que parar pra pensar nisso. Então, eu sempre tento cumprir tabela. O que às vezes acontece, eu compartilho muito disso com a minha treinadora. Cara, tem um fartlek hoje, eu não vou dar conta de entregar nesse ritmo. Eu vou pra cumprir tabela, pra cumprir volume, mas eu não vou entregar nesse ritmo, porque eu não tô dando conta, minha perna tá pesada, eu tô cansada, eu vou ter um dia puxado depois, e eu sei que esse treino, ele vai me judiar. Então, a gente começa com a experiência do dia a dia, da rotina, a gente vai colocando as coisinhas na balança. Eu tento nunca perder treinos, assim como, vou dar um exemplo da vida, eu nunca perdi aulas. Eu podia ir virada, eu podia ir cansada, eu tentava não perder aulas, eu tento não perder treinos. Mas eu sempre
vou olhar com uma sensibilidade de pensar até onde isso não vai me afetar. Eu tava esses dias, acho que eu comentei no Instagram, eu tava com uma lesão no quadril, começando uma lesão no quadril, uma tendinopatia ali, dando sinais. No glúteo? Ai, Amigas! Esse momento foi As muito mulheres que não fortalecem o glúteo médio. a minha amiga falou bunda fraca, né? Bunda Das fraca. mulheres. Que É. horror. Então, eu já sei que, tipo, quero muito cumprir tabela? Quero, mas eu não vou. Eu fiquei 2 semanas sem fazer treino intervalado. Pra quem tá buscando performance, pode ser uma tortura, porque é o treino intervalado que muitas vezes vai ditar o nosso ritmo nas coisas. Mas eu também não queria ficar parada, porque eu sei que ficando parada vai atingir outras áreas da minha vida, igual a gente tá falando, o que acontece com o meu dia a dia se eu não puder treinar. Então, nessa questão de me comparar, eu não me considero, assim, rigorosa na comparação. Eu me considero rigorosa no que eu vou passar pras pessoas. Igual todo mundo, sabe, pega no pé da Manu City, falando, porque a Manu City faz 1000 treinos e ela não tem responsabilidade com o que ela passa pra internet. Eu acho que isso é um assunto muito delicado, porque ela é uma influenciadora, ela tá lá mostrando do dia dela. Quem sou eu na fila do pão perto da Manu City? Mas assim, eu tento sempre mostrar verdades Você tá ali, fazendo. o que eu tô Sim, fazendo. sim. Então, seja pra 3 amigas, seja pra minha rede social, eu vou sempre falar, cara, tô com uma lesão, então não tô treinando direito, ou tô me sentindo super bem, eu sei que tá todo mundo de ressaca depois do Natal, mas eu tô me sentindo super bem, então eu vou treinar. Eu tento sempre passar esse equilíbrio, mas eu sei que eu vou acabar sempre tendendo pra ser a pessoa que faz mais ao invés de deixar de lado, sabe? Mas eu acho que é isso, você tá fazendo o que faz sentido pra você. E eu acho que você tem uma sensibilidade de olhar quando também ali o corpo pede pra descansar. Sim. E eu acho que a gente tem que respeitar, tipo, fases. Eu gosto muito dessa visão, por exemplo, eu tava olhando no começo do ano, eu nem reparei, mas eu fiquei, acho que 40, 50 dias sem parar de fazer atividade física. Foi algo muito natural. Eu tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo cansada, minha rotina tava funcionando e o negócio tava indo. Agora eu tô numa fase que eu tô muito cansada mentalmente. Tem muita coisa acontecendo agora. Eu tô estressada, eu tô dormindo mal. Comecei a sentir um pouco de dor também, de incômodo não foi nem no quadril, eu tô com o ciático inflamado. Então tá num período que, tipo, eu estou mais estressada. Meu cabelo quando eu fico muito estressada, meu cabelo começa a cair muito. Então, assim, está num período que, putz, então eu vou tirar o pé. E eu acho que é isso. Eu fui fazer treino essa semana na academia, eu gosto de ir, porque eu sei que vou me sentir bem. Mas, cara, eu fui entregar ali o que eu tava a fim de fazer. Essa semana, não entreguei todos os treinos. Falei pro Nelson, não vou fazer o intervalado. Eu não tô me sentindo bem. E não tô a fim de fazer força. Não quero. Ele, mano, Tá tudo bem. tá tudo bem. E eu acho que vai muito disso de você reconhecer, né? De você reconhecer que você tá bem e você vai fazer, ou você reconhecer que você tá mal, e daí se ela tá fazendo, sabe? Exato. E daí se tá todo mundo treinando. Eu não tô bem, eu não vou fazer. Eu acho que tem que ter essa maturidade na hora de você se colocar no seu devido lugar. Seja pra fazer a mais, igual ou a menos do que o que estão fazendo. Eu acho que o que é ruim da internet, muitas vezes, e que a gente tem que ter a nossa mente bem trabalhada pra isso, é a comparação no sentido de, putz, eu escolhi não fazer, mas eu abro meu Instagram, tá todo mundo fazendo. Sim. E aí, você segurar e bancar, tipo, cara, eu sei que eu decidi hoje que eu não vou fazer, porque eu sei que eu estou precisando descansar. Mas eu não posso me sentir culpada por estar descansando. Nem me sentir pior. Exato, eu não me tipo, sentir a pior pessoa do mundo porque eu tô descansando. Não. Agora, nessa fase da minha vida, é isso que eu tô conseguindo dar e esse tá sendo o meu melhor. Sim. Beleza, né? Eu acho que esse é o mais difícil e por isso que também, assim como na corrida a gente tem que ter a cabeça pra acolher e escutar o nosso corpo, a gente também tem que ter no dia a dia de acolher o que a gente tá vivendo, as nossas fases e a vida do outro é a vida do outro, né? Até porque a nossa vida não é só corrida. Todo Gente, mundo tem um trabalho, tem uma família, tem uma vida pessoal, tem N problemas que a gente tem que administrar depois das 7 horas da manhã. Exato. A corrida é 1 hora ali a do corrida nosso é uma dia, gente. O horinha. resto da vida real. Tá cobrando. Exato. E eu passei por uma situação bem diferente dessa do meu dia a dia, que eu compartilhei com vocês aqui agora, pós-maratona. Porque, cara, foi um momento, assim, eu sinto que foi roubado de mim. Eu cheguei da maratona de Chicago, e na verdade eu fui pra maratona e depois eu fiquei viajando 15 dias, fazendo o que eu não fazia há anos. Tomando refrigerante, comendo porcaria, né? Vivendo a vida americana. E aí, quando eu voltei... Eu amo. Tem que ter, né? Essa podridão. Aí, quando eu voltei, além de estar com aquela ressaca física da maratona, eu estava com a ressaca física de 15 dias, né? Sim. Vivendo insalubremente. E isso me atrapalhou, assim, uns 3, 4 meses. Jura, amiga? Você sentiu esse baque? Foi bizarro. Tipo, eu cheguei a cogitar ir pra terapia. Porque eu sentia fisicamente. Eu saía pra correr, eu pisava na rua, batimento 180.
VO2 Max, caiu, tipo assim, 4, 5 pontos. O meu também. Foi bizarro Mas grave. você ficou doente? Tipo, Eu não fiquei doente na viagem. uma Eu acho que gripinha, foi, assim, uma exaustão, sabe? Porque Sim. além da maratona, a gente andava cerca de 25 km por dia. Junta Então você muita vai se coisa. O desgastando, meu aconteceu né? a mesma coisa. Eu Sim. fiquei chocada. O meu era tipo 55, o VO2 voltou 49. Foi um absurdo a queda. O gráfico Mas bizarro. isso é normal. Isso Tipo, é normal. todo mundo sente. É. Tô sentindo isso agora também. Depois eu vi muitas pessoas que voltaram de maratona contando isso. O pós-maratona, o Nelson, ele fala muito, né? E ele ensina que, na verdade, você tem no ano 2 picos de performance, né? Como é que é, amiga? Eu acho que é isso. Nelson, desculpa, eu tô aqui tentando falar o que você fala. Mas, digamos fala assim, aí. no ano você tem, de fato... Calma, atletas de endurance. Atletas de endurance, isso. Você tem 2 momentos do ano que você, de fato, vai estar na sua melhor forma. No resto, você não vai, tá? E você vai ter queda de performance, sim. E depois de um Principalmente ciclo... Depois de uma maratona, é muito exaustivo. Uhum. É normal você cair e demorar um pouco pra voltar. É. Porque você botou seu corpo por muito tempo e um estresse muito grande. Eu já vi até né? o próprio Nelson falando, é um vídeo bem antigo dele, que ele fala, por que nós não corremos 42 km antes de uma maratona? Sim. E aí ele explica, né, de como é um processo inflamatório, como o corpo Exato. adoece mesmo depois de fazer uma Exato. distância dessa. Então você não pode ali se arriscar nas É. vésperas de uma maratona E a até fazer porque isso. o planejamento é porque você chegue naquele final de semana no seu Fácil. pico. Exato. E depois, se você tá no pico, Aí você naturalmente, o que vai acontecer? Cair. desfalece. Então, Sobe e desce. exato. Cai Mas com enfim, tudo. o que aconteceu? E aí, depois desse período, Chicago foi em outubro, né? E tinha muita gente no final do ano querendo, sabe, naquela vibe, encerrar o ano com chave de ouro. Muita gente fazendo Ai. prova e pegando pódio. Ah, não, desculpa, achei que era outra coisa que você ia falar. Também eu acho que tem um pouco disso que você vai falar. Mas assim, aquela galera, sabe? Agora é meu momento de brilhar, vou brilhar pra encerrar com tudo. Aham. E eu lá, assim, sabe? Tipo, Eu queria mais um chorando conselho. em posição fetal. E eu fui muito teimosa. Foi uma das únicas vezes que eu fui super inconsequente na corrida. Fui participar de uma prova em Ribeirão. Uma prova que ela é da track field e ela é tipo assim, ó. Ela é um sobe e desce sem parar 8 km. E eu já tinha participado dessa prova, eu sabia exatamente como ela era. Só que uma vez eu peguei pódio, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, o quê? Se eu fiquei em segundo, então agora, depois de virar maratonista, eu vou pegar primeiro. E aí eu fui pra essa prova achando que eu ia arrasar. Só que assim, no primeiro quilômetro, correndo mais ou menos na mesma velocidade que eu corria, a minha perna travou. E travou de um jeito que dali pra frente, tipo, eu não lembro. Eu lembro disso, amiga. Eu tive uma tela preta na prova. Uhum. E aí, eu acho que eu tava em segundo lugar, já tava com a motinha passando do meu lado, anunciando, faltava 1,5 km pra prova acabar. Aí eu, cara, tive que parar na sarjeta, deu tela preta total. Foi uma quebra, assim, eu não sabia o que era quebrar, de fato, numa prova, num treino. Foi o que aconteceu comigo aquele dia. E aí, depois daquilo, eu falei, não, cara... Mas você conseguiu, você terminou? Eu terminei a prova andando, eu parei, fiquei sentada ali uns 20 minutos. Ainda teve, eu acho que eu contei no Instagram que eu pedi água, pedi ajuda pra um corredor, pra ele me ajudar a abrir a água, e ele negou ajuda. Tipo, porque eu acho que tava querendo pegar pódio também, aí o cara falou que não ia parar pra me ajudar, aí eu fiquei muito mais abalada com isso do que com o resto. Aí eu ia começar a chorar. Aí eu comecei a chorar. E aí depois eu terminei a prova, mas eu falei, não, não tá tudo bem, eu preciso aceitar que não está tudo bem, meu corpo não voltou, eu não sou mais a mesma de antes, eu não sou aquela pessoa que fez a maratona, então eu preciso, sabe, me recolher na minha insignificância aqui e começar de novo, começar do zero. Sim. Só que eu falo que isso roubou um momento de mim, porque roubou um momento que era pra eu estar super feliz por ser maratonista, né? Era pra eu estar comemorando, cara, eu sou maratonista, olha aqui, que delícia, que alegria, vou aproveitar esse momento que eu treinei tantos meses pra alcançar. E, na verdade, ao invés de aproveitar isso, eu fui tentar me superar, quebrar outras barreiras, e eu acabei estragando o momento, sabe? Meio que roubou isso mesmo de mim. E aí, depois, conversando muito com a Lari, foi uma fase, assim, de olhar o pessoal e falar, cara, tá todo mundo de boa, ou tá todo mundo podendo relaxar agora no final do ano, e eu querendo me reconstruir do zero. E a Lari, a minha treinadora, falava, cara, aceita, né? Tipo, você tá doente, seu corpo adoeceu mesmo, isso é normal. Você precisa começar do zero. Não adianta você querer sair agora, correr uma meia maratona num pace melhor, querer bater metas, bater RP. Não, é o momento disso. A gente vai, passinhos de formiga, tentando te reconstruir. E aí foi o momento que eu parei de observar. Eu nunca cheguei a silenciar ninguém no Instagram, mas sabe quando você entra no Instagram, você vê, essas pessoas estão treinando forte, eu não vou assistir o story. Então aí, tipo, eu fiquei umas 2 semanas assim, não vou assistir o story, vou no meu, sabe, no meu ritmo aqui. Então foi um período, assim, curto, mas foi um período que eu senti isso, e mais porque foi bem radical. Como eu falei, eu nunca levei o meu corpo ao limite, mas foi um período que meu corpo chegou no limite sozinho, tipo, não dá mais, a gente não quer mais. Eu achei muito legal você falar disso, porque 2 coisas. Primeiro,
eu amei isso que você falou, que assim, não é silenciar, não é... Uhum. Pode até silenciar também, não teria exato. problema nenhum, né? Não é parar de seguir, também poderia ser. Mas assim, você sabia que aquilo ia te causar... não ia te trazer um sentimento bom. E eu acho isso perfeito. Várias vezes eu faço isso, sabe? E às vezes pode ser, mano, pessoas que assim, estão anos-luz na minha frente. Tipo, Mari Luquezzi. Exato, Eu Mari admiro Luquezzi. muito ela, mas às vezes... E às vezes é isso, tipo, eu falo, nossa, queria muito correr que nem ela. Mas se é um dia que eu tô, sei lá, mal... corredores profissionais, sabe? Às vezes eu fico, ai, não quero ficar Não quero ver vendo. isso, não quero. E tá tudo bem. Depois de 2 dias passa. E passa. eu continuo admirando essas pessoas. E é isso, acho que a questão da comparação também. Essas pessoas que eu olho e falo, nossa... A Mari que correu agora, A Marina, Bossa, a Marina nossa, maravilhosa, bizarra. a Alice. A Luísa Cravo. A Luísa Cravo. São corredoras que várias vezes, muito mais do que comparação, porque é isso, acho que elas são tão na minha frente que eu nem consigo me comparar não dá com pra comparar, elas. é uma inspiração. Literalmente, elas são muito minha inspiração. E várias vezes eu olho lá e eu penso, meu, se elas chegaram até aqui, talvez eu consiga chegar perto. Um dia não, eu acho não nisso, Posso mas chegar. perto disso, talvez eu consiga chegar. Enfim, mas a outra coisa que eu ia falar, que você estava dizendo, é que quando passa uma maratona, antes era exatamente isso que eu pensava, e às vezes até vem esse pensamento do tipo, se eu conseguir fazer uma maratona nesse pace, então eu consigo fazer 5 km muito mais rápido que isso. Só que daí, na experiência, você vê que a lógica inverte. Que é justamente porque você fez uma maratona naquele Que pace você e não você vai tá conseguir. cansado, que você não vai conseguir um ritmo mais rápido, Sim. porque o seu corpo já tá detonado. Mas é difícil, né? É muito difícil. contraintuitivo. Isso é uma das coisas que a corrida me ensinou na marra. Até, nossa, é uma coisa legal da gente discutir. Como é contraintuitivo esse negócio de ter que correr devagar pra poder correr rápido. Sim. E isso foi um período que eu fiquei 2 meses aí correndo só devagar, né? O meu treino de tiro virou minha Z3, assim, tipo, não tinha como. E aí, foi um período que eu precisei correr muito devagar pra aceitar, né? Como eu falei, meu batimento cardíaco era pisar, tava 180. E eu sempre tive o batimento alto. Eu vi vocês falando disso no episódio da cardio. Tá vendo? Cada amiga compartilha uma dor. O meu batimento é baixo, gente, desculpa. Preferida de Deus. Ai, não posso me comparar com você. Mas eu fico até preocupada com o meu é baixo, que eu acho que aí, se dos outros é alto, eu acho que o meu é baixo, deve ter algum problema. Eu fui no cardiologista. Eu achava... Amiga, pelo amor de Deus. Gente, é que eu sou uma pessoa errada. Eu achava, todo mundo era alto, eu falei, gente, será que eu estou morrendo? Individual. Totalmente individual. Ele falou, é seu, tá tudo seu, bem. Tipo, não precisa achar. Eu falei, mas será que meu coração ele bate mais devagar? Não, se fosse algo muito errado, amiga, já teria dado errado. Pense, então, mas eu 2 já fico- maratonas. E aí, provavelmente, a gente já teria morrido. a gente já teria morrido. alto. E aí foi uma coisa que a Lari virou pra mim e falou: Lari, será que eu forço muito a barra? Será que eu sou uma pessoa que eu me levo além do limite? Será que eu corro muito forte? Aí ela falou assim, cara, se o batimento cardíaco fosse ditar isso pra todo mundo, os pobres dos iniciantes nunca iam sair correndo, né? Os pobres dos iniciantes não iam ter uma zona 1, zona 2 de treinamento, ia ser tudo Z5. Então eu falei, tá, então eu vou aceitar que isso é meu. E aí a gente foi tentando trabalhar em zonas mais baixas pra poder, pelo menos, melhorar essa condição. Mas, por que isso? Isso é até uma coisa que eu tô vivendo agora e eu não imaginei que eu ia viver. Acho que vocês podem falar melhor do que eu. Eu não sabia, quando eu comecei a correr, óbvio, que a gente precisava passar, sei lá, mais de 60%, 70% do tempo correndo em zonas leves. E que é assim que a gente ia conquistando performance. Aí, depois de passar por uma experiência muito traumática, tanto no primeiro treino dos 21 e depois do primeiro dos 42, que isso me levou a um Mas nível por que eu não quê? sabia. O que aconteceu? Vocês já tiveram problema no diafragma? Já. Cara, De doer aqui? de doer, mas o meu diafragma, ele encurtou. Ah, não. E quando ele encurta, a gente não consegue, né, meio que completar o movimento da respiração. E por correr muito rápido, por elevar... Não correr muito rápido, tipo, ela é o The Flash. Tipo, passar muito tempo correndo em zonas que não era pra eu estar correndo, eu não conseguia completar essa respiração. E isso começou a me trazer algumas dores que eu nunca ia relacionar com a corrida. Uma dor na lombar, aquela dor de facão que todo mundo fala, né? Fora dos momentos de corrida. Então, foram coisas que, se eu não tivesse parado, vivido esse momento tenebroso aí pós-maratona e observado meu corpo com calma, eu nunca ia saber dos prejuízos que isso estava me trazendo. Por fim, eu tive que fazer sessões de físio, começar a fazer aquele vácuo com a barriga, sabe? Sei. Porque aí o diafragma voltava a ter o movimento e treinar leve, porque aí eu conseguia fazer o movimento total da respiração. Caraca. Porque correndo rápido eu não fazia o movimento total da respiração e acontecia esse problema. Então, assim, são coisas que vão levando a outros níveis que você fica, cara, às vezes a gente tem que desacelerar. A gente tem que passar pelos ups and downs e os downs a gente vai ressignificar eles.
Acho que a gente falou muito no episódio 1, e é muito legal de estar tendo essa conversa, porque no nosso primeiro episódio da temporada, a gente falou sobre recomeços, e quanto é mais difícil, às vezes, recomeçar em algo que você já era bom, porque a Nossa, gente não amiga, respeita total. o processo. Quando a gente tá começando, a gente tem a humildade de tudo é novo. Agora, quando você vai recomeçar, você fala, eu já conseguia fazer aquilo, porque eu não tô que eu não conseguindo? tô A gente faz conseguindo? muita cagada nessa... Porque você fica forçando o seu corpo e fala, Exato. não, eu já conseguia... Tem um ego até envolvido de, não, como é que eu tô assim agora? E você vai, tipo, botando seu corpo mais ao limite. Aí que acontece, às vezes, uma lesão, alguma coisa mais séria, por você não respeitar de novo o processo. E é difícil respeitar um processo que você já passou, né? É meio frustrante Nossa, até. total. Exato. Mas, enfim, acho que isso ensina muito. É onde a gente ensina muito sobre a gente. Tipo, a vida às vezes dá umas porradas pra gente parar, Não vai aprender por bem, vai aprender por mal. Exato, é Exato. literalmente essa frase. E acho que você falou muito também sobre papel dos sinais do nosso corpo, né? Eu acho que quando a gente tem que entender que a limitação é da mente, e aí a gente tem que desbloquear, porque é a mente que tá limitando, mas quando é o corpo que tá limitando, e cara, a gente tem que respeitar e ter a humildade de não negligenciar esses sinais, né? Acho Exato. que você deu um exemplo muito legal sobre isso. Só voltando numa coisa que a Ana falou disso de correr em zona mais baixa, é muito contraintuitivo mesmo. E uma das coisas que eu mais gosto em acompanhar o Nelson, além de, óbvio, ser aluna dele, Ser filha do Nelson. ser filha do Nelson, é que ele é muito... Ele posta muito sobre coisas de corrida, né? Sim. E tem uma coisa muito interessante que quando a gente para pra olhar, treinamento de maratonistas, assim, de elite, né? Então, Kipchoge, esses caras, maior parte do tempo, de fato, eles estão correndo em zona 2. E é óbvio que se a gente comparar a nossa zona 2 com a zona 2 dele... Absurdo. o range deles é, tipo, bizarro, assim. Então, às vezes, a gente olha e pensa, ele tá correndo rápido. Mas pra ele, aquilo não é rápido. Pra ele, um 4 não sei quanto, não é rápido. Se ele vai fazer uma maratona, um pace 2 não sei o quê. 2,40. Exato. E a gente não consegue trazer isso pra gente. Por exemplo, também, os caras fazem regenerativo no pace 6. O que é 6? Um pace 6 pra quem corre a 2,40 numa maratona. O cara tá quase caminhando. É caminhando. E a gente se acha no lugar de falar, o meu regenerativo vai ser no pace 5. Mona, não vai. Não vai, amiga. Não vai. E se for, não vai trazer um benefício que é pra trazer, sabe? Você não vai estar regenerando, você vai estar se desgastando. E não era pra você estar se desgastando naquele momento. E até teve ano passado, quando eu tava treinando pra Buenos Aires, que eu levei uma puta bronca do Nelson, porque ele tava colocando os treinos de 30 e 32 pra eu fazer na minha Z2, e na época tava pra 5,10, 5,15. E qual que era a minha cabeça nesse contra-intuitivo? Eu vou fazer no ritmo de prova pra ver se eu consigo manter isso por mais tempo numa prova. E aí, fiz um 30 lá em 4,50. O treino foi bom, não é que eu me senti mal nem nada, mas depois o Nelson veio, então, gata, deixa eu te falar um negócio. Não desse jeito, não é assim. Então, Mari, o meu objetivo não é saber se você vai conseguir fazer esse ritmo na prova. Justamente por isso eu não coloco o seu treino no ritmo de prova. Tem um cálculo e o seu corpo também precisa aprender a trabalhar queimando gordura e não só carboidrato. E isso você ensina numa zona mais baixa de treino. Você não vai ensinar o seu corpo a fazer isso numa Z3. Exato. Ou no ritmo de prova. Então tem essa diferença também. E agora pro ciclo de Mount Charleston, eu fui muito nerd e eu fiz realmente no tempo que era pra fazer exatamente o que ele tava colocando lá. E não preciso nem falar nada, tipo, minha performance mudou, Sim, foi completamente total. diferente. Fora que eu não terminava o treino tão desgastada. Então, enfim, né, só entrando um pouco também nessa parte de treinamento, que muda muito quando a gente também para de se comparar, ou enfim, pensar, vou fazer sempre mais forte. Faz E pro teu, né? Eu respeita, bem vi sabe? o pace do treino de vocês hoje, né? Bem vi postado no Instagram. Vamos correr com a gente vai fazer 5,15. Hoje De repente. deu uma cagada. Tem que falar isso pra vocês. Escuta, você tá... Nelson. Não, mas calma, isso foi no momento de treinamento. Agora eu não tô treinando pra nada. Agora ela tá de isso foi- férias. Tô de férias. Mas uma bronca que eu levei também é que eu não sabia. Por exemplo, eu sempre fico brincando que eu falo, em Z2 eu vou até a Lua. E aí, a Lari falou pra mim assim, mas não é bem assim. Porque se você corre 20 km em Z2, pode ser que seu corpo permaneça em Z2. Mas aí você começa 25, 30, 35, já não é mais Z2. Seu corpo já começa a encarar como Z3, né? Pode ser que você não tá... você não mudou o seu nível de esforço, mas pra você aquilo já está mais difícil. Vai aumentando. O batimento vai aumentando, você tá mais desgastado. Então...
desrespeitar o ritmo num treino longo é muito grave. A gente não tinha juízo, né? Agora eu considero que eu tenho um pouco mais. Mas a gente tem que entender que é grave, que tudo que eles estão fazendo ali tá tudo calculadinho. E que não é o pace do treino que vai ditar o pace da prova. Não, isso sim. Isso é uma coisa que eu errava muito, sabe? Treinos da maratona, eu queria fazer em Z3, Z4. E ela, tipo, cara, por quê? Falta 2 meses ainda. Não tem nada a ver com o que você tá fazendo aqui. Não tem a ver com o que você vai fazer lá. Então, são coisas que a gente vai aprendendo meio que bater na cabeça, né? Com experiência. E tem que parar de olhar os outros, né? Porque eu acho que eu mesma, nesse começo de ano, eu também tive, que nem você, uma volta que no começo eu tava com muita dificuldade de encaixar um pace 5,50, 5,40 os meus primeiros Que era um treinos. regenerativo, de repente. Exato. E aí foi voltando aos poucos. Só que eu comecei a olhar o Instagram de outras pessoas que correm há menos tempo do que eu, e a galera fazendo longos em um pace, tipo, 5,10, 5,12. E o Nelson não tava colocando pra eu fazer os longos assim. Eu sei que eu estou errando fazendo acima da zona que ele tava pedindo. Sim. Pra que eu tava fazendo isso? Pra provar pra mim que eu conseguia. Que você consegue? Entendeu? Eu falei, eu tenho que provar que eu ainda sei fazer assim. Sim. E, cara, não era o momento. Eu tava indo... Eu ia chegar. Então, isso é uma coisa que a gente também... Eu erro também. Putz, ele botou lá... Nelson, fiz a pace 4,55. Pra que eu fiz isso? Entendeu? Então, acho que... É legal a gente até voltar nisso, porque eu mesmo refleti que eu tô me sabotando. Às vezes eu tô querendo puxar pra ver... E talvez esse cansaço que eu esteja sentindo nas últimas semanas... Pode até ser de eu estar puxando uma coisa que eu não preciso puxar agora. E aí, o que acontece? A Lari falava muito disso pra mim. Ela falou, você se esforça no seu longo de sábado, vai chegar na terça-feira que você precisa entregar tudo no intervalado, você não vai ter energia. Intervalado é na terça? No intervalado é na terça. Meu, na quinta. E ela falou assim, aí você vai lá, você dá a vida no sábado pra completar uma Z4 o seu treino. No regenerativo, você já tá morta, você tá falecendo, seu regenerativo quase não é regenerativo. E aí, na terça, com que corpo que você vai entregar o seu intervalado na maior força do mundo? Então, são coisas que, dependendo de como como estão os treinos durante a semana, você precisa parar pra pensar. Se eu der a vida aqui hoje, daqui 2, 3 dias eu não consigo dar a vida lá. E o Nelson, um ponto curioso, quando ele vier aqui eu vou perguntar. A gente nunca entrega treino na maior força do mundo, né? Não. A gente não tem. Nem intervalado. Mas até intervalado, é verdade. A gente não tem. Porque a gente faz intervalos maiores, né? Então, normalmente não é... E ele bota um pace definido, ele nunca bota, tipo, tiro pra eu saber qual é o meu maior. Não, o meu nunca é sem ritmo. Sempre é... Já aconteceu, assim, sei lá, faz 50 metros na subida dando o seu máximo. Isso já aconteceu. Mas, tipo, treinos de... tiros de 1,6 km. Aí nunca é no Z5 máximo. É ali... No Nelson, ele nunca põe. Tipo, por exemplo, o meu tiro do intervalado é, às vezes, no ritmo que eu fiz uma prova de 5 km. Tipo... Não é, eu nunca tive, tipo, não, o meu também, exato. Então, o meu geralmente é bem forte quando são tiros pequenos, 400 metros, 500 metros, aí quando é maior já não é no máximo, até porque nem dá, né? Eu não dou conta. E a gente precisa, daí quebra no meio do treino. Não dá. Mas ter essa maturidade é complicado mesmo. E até tava pensando, teve uma vez que... eu fiz um treino de 20 km num dia e tinha uma prova de 5K no dia seguinte. Não tava treinando muito pra ela, mas fazia muito tempo que eu não fazia 5K, tanto que também não fiz depois, porque eu não sou a maior fã dessa distância. E aí eu pensei, por que eu não tento um RP? Só que na minha cabeça eu não tinha parado pra pensar, ontem eu corri um treino de 20 km. E assim, deu certo também, porque eu não tinha RP nessa distância, então qualquer coisa seria um RP. Exato. Mas assim, eu senti que eu consegui correr bem, tipo, consegui fazer força, mas eu não fiquei pensando que, cara, aquilo ali poderia me dar uma lesão, sabe? Nossa, só total, depois amiga. que uma pessoa falou, olha... legal, tipo, que bom que deu certo, mas cuidado, não faça isso sempre, porque já teve outra pessoa da assessoria que se machucou por causa disso, e eu, na hora, nem pensei, sabe? Eu pensei, 5K, sabe? Você começa a meio que... não que você despreza as provas mais curtas, mas você pensa, pra quem correu 20 ontem, 5? Exato. Mas sabe o que eu acho que acontece também em ciclo de maratona? Principalmente quando você tá buscando uma performance, objetivo, e também, gente, eu acho que tem um fator de que a gente olha o pace das outras pessoas na internet, acho que entra um pouquinho também de você querer sempre se provar. E aí eu acho que mistura um pouco, até falando um pouco sobre isso, pressão interna e externa. E por mais que a gente fale, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, tal, às vezes você quer, tipo, Você quer pelo menos se sentir pertencente, né? Essa pessoa já corre menos tempo do que eu já tá correndo esse pace, então deixa eu ir lá mostrar que eu corro. Tipo, é uma coisa besta, a gente faz, o ser humano tem esse lado. Sim, não adianta. Exato. Sim. E a gente vai fazendo umas coisas ali bem inconsequentes pra muitas vezes provar que você pode fazer também. Sim. E tem que ficar muito atenta de por que você tá fazendo certas coisas. Tipo, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero mesmo,
2. Porque eu tô querendo provar pros outros que eu também consigo. Ou porque isso tá ok pra Ou mim. porque eu preciso saber se eu consigo, porque eu tô duvidando do meu potencial. Tipo, da onde é que tá vindo Essa vontade. essa vontade? Uhum. E aí, se questionar mais. Eu acho que Uhum. parar, questionar, entender. É. É um exercício muito bom pra Uhum. evitar, às vezes, numa besteira dessas, você se lesionar numa cagada, né? Assim. por uma razão que às vezes nem era. Às vezes pra mostrar pros outros que você consegue. Pra Sim. provar um negócio pra você mesmo que você não precisava provar naquele momento. O Nelson, ele fala muito uma frase que eu amo. Se você tem uma maratona, uma Bebendo. prova, ele fala, cara, não vai beijar o feio, você tem o príncipe esperando lá no final. Gente, nesse Essa ensinamento. é muito boa. É uma Ele me lição falou de já uma vida dessas. Já te isso. falou também? Já. Nossa, eu vou levar isso pra vida, muito real. boa. E assim, é isso. Tipo, por exemplo, até esse ano ele falou pra mim, ele falou, cara, se você tá sentindo ciático e tal, vai ter a meia do Rio que eu quero RP. Ele falou, você sabe que o foco é o final do ano, é Nova Uhum. York. Então, assim, É. ali você tem que estar bem. É, não Vai, é? às vezes, se tá com dor, não vai se estragar, mas tudo bem, vai ter um tempo pra gente recuperar, mas É. não precisa. É, não se desgasta Tipo, à toa, né? não é lá que Não é vale o crime. Exato. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente precisa falar isso pra nós mesmos. E a gente, às vezes, a gente quer, porque a gente precisa sentir que tá tudo bem. É. Só pra gente se fazer reforçar, né? É um reforço positivo de não, preciso fazer aqui uma prova muito forte pra falar, ufa, olha, eu ainda consigo, calma, tá tudo sob controle. Que é o que eu senti que eu tô fazendo esse ano nesses treinos. Eu precisava ver que meu pace ainda encaixava, pra sentir que tava tudo bem. Eu ainda sou a mesma. Exato, tá tudo bem, calma, o negócio tá fluindo. Mas não é o momento, E né? eu acho que nessa de se comparar, cada um tem um jeito, né? Cada corpo reage de uma forma. Uma vez eu vi a Mari Lucchesi e a Marina, eu não sei falar Divas. o sobrenome dela. Shrink. A Não sei falar. Mari e a Marina, falando sobre como, apesar delas serem corredoras, né, super fodásticas, elas têm, o corpo delas responde de maneira diferente. Uhum. A Mari Lucchesi já larga forte, e a Marina vai Ai, que aquecendo aos legal, eu poucos. não sabia. E eu falei, isso é uma coisa que até a gente às vezes esquece de comparar entre nós meros mortais. Porque às vezes a gente entra ali e viu, pô, nossa, ela entregou um longo A5, 4,50. Às vezes eu também posso fazer isso, mas eu, Ana Beatriz, o meu corpo ele demora mais pra aquecer. Eu sei como é que comigo funciona. Eu preciso ali de pelo menos 3, 4 quilômetros, um pouco mais tranquila. Depois que encaixa, eu falo, bom, daqui eu posso começar a progredir. Eu sei que pra mim não adianta eu sair super forte. Tem gente que não, fala, eu vou garantir agora, no final eu deixo pra dar uma Sou desacelerada. igual a você também, meu corpo ele demora muito pra O aquecer. meu demora. Tanto é que minhas provas sempre são, tipo, eu vou... Progressiva. E aí, a hora que esquenta, ele vai muito bem no final. Sim, eu falo, Só agora que se eu quiser demora, meter qualquer Só que velocidade, eu sempre vai. começo achando, cara, ferrou, essa prova não vai sair daqui. Aí, a hora dá o terceiro quilômetro, De o repente, negócio fala, vem e fala, putz, agora foi. Deu certo. Então, e nisso, quando você bate ali o olho no Strava, né? Ou às vezes no pequeno print que a pessoa posta, você fala, nossa, mas ela fez inteiro nesse ritmo, e às vezes você não pensa. Não, às vezes ela começou a 5h40 e terminou nesse ritmo, você não vai saber. Então, são coisas que às vezes a gente só conversando, só analisando, que vai perceber, nossa, eu não tô tão distante disso. Ou se eu estiver super distante disso, dane-se. Daqui 5 minutos eu vou fechar o Strava e esquecer. Exato. Mas eu queria saber, agora, essa questão, assim, não de comparação, mas, tipo, de prova, treino, o que dá confiança pra vocês sentirem, tipo, cara, consigo ousar aqui, ou isso daqui vai ser bom, sabe? Vou... Eu acho que vai muito pela, não sei pra vocês, a minha percepção de esforço, ela é tipo, tô encaixada. Quando eu sinto que eu encaixei, eu falo, cara, se eu encaixei, eu posso até acelerar um pouquinho que eu ainda vou me sentir encaixada. Tem dia que não vai. Eu falo, como diz meu pai, tem dia que parece que é noite. Não encaixa. Você pode estar correndo de 5h30 a 4h50, não vai. E quando eu sinto que encaixou, eu falo, nossa... Sabe, às vezes eu tô no meio de uma prova, eu encaixo e falo, agora sim. Agora eu engatei na marcha certa aqui e eu vou. Então, isso me traz muita confiança. Só que aí, quando isso acontece comigo, eu evito ficar olhando relógio, eu evito ficar olhando batimento. Não sei se te desestabiliza como me desestabiliza, mas me desestabiliza demais eu olhar e falar, meu Deus, tô quase 180 aqui. Só que às vezes eu tô me sentindo bem, mesmo com o batimento alto. Então, eu sempre uso isso. Se eu estou me sentindo bem, eu me concentro naquilo. Igual você falou, que na maratona, todo mundo falava pra você não pensar tanto no ritmo, pensar mais em como você tava se sentindo, né? Na sua percepção de esforço. Eu vou muito nisso. E isso me traz muita segurança. Se eu começar a olhar pro lado, se eu começar a olhar pro meu relógio e falar, ai, será que eu tô tão bem assim? Será que eu tô tão encaixada assim? Então, quando eu vejo que eu tô bem, eu falo, não, eu vou entrar aqui na minha bolha, no meu túnel, e assim eu vou até o final. Sim. Calma, O que te traz confiança? durante tipo? a corrida, eu, tipo... Numa prova, pode... eu acho que
Assim, tipo, também, durante a prova, na hora que eu sinto que eu encaixo também, pra mim é muito importante. Eu acho que eu sempre começo a prova meio assim, porque, de novo, como eu falei, o corpo demora pra aquecer e eu fico naquela dúvida, então eu fico meio ansiosa até. Eu lembro que na também. Maratona de Chicago, começou a me dar bastante ansiedade no começo, porque eu tava desesperada. eu lembro que você falou. Eu não conseguia, tipo, o relógio ficar meio louco, então você não sabe nossa, isso é ritmo. horrível. E aí eu não sabia se meu corpo tava encaixando. Então, assim, o começo da prova eu tava ansiosa. E aí eu precisei, a hora que eu senti que meu corpo encaixou, me dá aquela tranquilizada também. Principalmente em prova de longa distância. Sim, porque dá muito medo de, putz, se não encaixar, vou ficar 42 quilômetros encaixada. Então, eu acho que essa ansiedade... tu encaixa logo esse negócio. Encaixa. Em algum ritmo tem que encaixar. Exato. Então, acho que isso é uma coisa que durante a prova me dá muita confiança. Mas eu acho que também me preparar, sabe? Então, acho que Sim. dormir bem, comer o que precisava comer, tomar cuidado com a minha hidratação. Então, acho que quando eu sinto que eu fiz também tudo certo no dia anterior, isso me dá muita confiança. Eu vou pra um treino que eu sei que eu já comi errado, que eu Você não começa a dormi se bem. sabotar um pouco por causa disso, né? Já começa a dar mais ansiedade. Você fala, putz, mas aí eu não dormi bem. Ah lá, não dormi bem, não vai dar Nossa, certo. eu jantei outra coisa que não era pra ter jantado. Será que vai me dar dor de barriga? Então, assim, isso tudo, tipo, treinos importantes. Agora que eu não tô em ciclo de maratona, eu fico mais de boa. Mas, por exemplo, treinos importantes, eu não gosto nem de, tipo, macarrão da minha casa, porque não vai me dar nenhum desconforto. Tipo, a suplementação, eu tomo bonitinho, todo o negócio de hidratação. Eu sigo certinho a hora que precisa tomar o gel. Então, com 25 minutos, com 25 minutos, eu não vou ficar... Eu tinha muito isso no começo por conta de transtorno alimentar, de querer tentar me provar que eu consigo o máximo sem o gel. Não quero gel. Então, nossa, não, toma a cada 40 minutos. Tipo, maior burrice, gente. A hora que eu Cancela, acertei cara. o gel, a minha performance mudou. Hoje A hora que eu acertei a mentalizo alimentação- que o gel não tem caloria. Gel não tem Exato, caloria. não Total. tem. Eu só preciso dele, ele é um Exato. remedinho que eu vou tomar durante o Eu nem treino. penso Não tem mais. caloria. Mas eu acho que é seguir assim. Toma água quando tem que tomar. Então, isso vai me dando confiança. Porque basicamente, eu preciso sentir na vida pra me ficar confiante com situações. Na vida, na verdade, a gente não tem... A sensação de controle sobre a vida é ilusória. A gente não tem total. controle sobre nada. Mas eu foco muito nas coisas que eu sinto que eu posso controlar. Exato. Pra ficar mais confiante de que vai dar certo. Tipo, tudo que você podia fazer Exato. até aqui você fez. Exato. Então, você só vai colher os frutos agora. Exato. É. E acho que também tem um ponto que a gente até colocou de pensar também positivo. Então, sempre, às vezes eu fico, prova importante, eu fico pensando, tipo... Porque começa a vir aqueles medos, né? E eu falo, não, deixa eu me imaginar largando, cruzando a linha de chegada, Sim. tipo, feliz. Então, eu também, às vezes, se vai ver uma ansiedade um pouco antes, eu também tento Visualizar, né? um pouquinho que vai dar certo, sabe? Pensar bem positivo, Sim. não falar nada negativo que pode acontecer. Eu fico bem a mindset positivo, assim, Nossa, antes. eu entro até num estado de meditação, às vezes, porque eu já sofri muito com isso, né? Então eu sempre tento, cara, não vou me permitir nem por um segundo. Eu lembro que na Maratona de Chicago eu comecei a ter muito refluxo. E aí veio aquele pensamento de tipo, acabou. Aí eu, acabou nada. Não acabou nada aqui não, volta, sabe? Se concentra. E aí, porque senão você entrega o jogo, né? Você não aguenta. Então é muito isso, de tipo, visualizar. Você ficou meses visualizando aquele momento, visualizando aquela linha de chegada. Aí você vai deixar alguma coisinha estragar? Não dá. Sim. E você, amiga? O que te dá confiança? Isso de treinar e fazer e saber que eu fiz o que eu podia, sabe? Isso de... Eu até fiz um vídeo num treino, depois de um treino de 30K agora, que isso me traz muita confiança, que eu penso, eu não sei o que vai acontecer. E acho que fazer maratona, pra mim, uma das belezas é isso. Você realmente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você vá muito melhor do que você espera, pode ser que aconteça alguma coisa que você realmente não tá esperando, tipo, às vezes... sei lá, torcer o pé, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Só que é justamente isso que coloca a gente naquela posição de eu quero largar isso daqui e lidar com qualquer coisa que possa acontecer. Então, isso de saber que eu fiz o melhor dentro daquilo que eu podia controlar me traz muita confiança de... Eu cheguei preparada. Mas acho que outra coisa que hoje em dia me traz confiança foi... ter corrido a prova de Buenos Aires e mesmo com coisas que eu não podia controlar e nunca tinha acontecido antes, tipo cãibra, eu consegui lidar, sabe? Então pensar que, cara, eu sobrevivi àquilo. Tipo, Suportei eu aquilo. suportei aquilo. Então se acontecer de novo, se acontecer isso de, eu caí no meio da prova, que também nunca aconteceu, eu vou saber lidar. Sim. E acho que isso me traz um pouco de confiança de... Tá tudo bem, sabe? A gente vai passar por cima Com disso, certeza. dando muito certo ou não dando. Lidar com a capacidade de saber lidar com as adversidades, que eu acho que é muito importante, né? E não só... E aí a gente, pra fechar, queria falar um pouquinho de coisas que a gente falou no início, né? Mas de coisas da mentalidade que a corrida traz, que transborda pra vida. E eu acho que
tudo isso a gente falou bastante sobre disciplina, sobre você entender que você pode, que se você tiver treinar e engatar num processo, você vai melhorar. Então, acho que tudo isso passa, mas esse ponto que você trouxe também, a habilidade de lidar com frustração. Total. A habilidade de lidar também com o desconhecido, porque cada largada dá aquele frio na barriga, Sim. porque ali você vai passar pela distância que for, tudo pode acontecer, né? E você se prepara, muitas vezes é uma prova-alvo, então aquele frio na barriga é maior Nossa, ainda. Sim. E isso que também é bonito Nossa, agora eu vou filosofar muito, tá, gente? Corte aqui. Mas Não, isso não que corta, não. Corte no sentido de, ó, é um corte. Coloca ela em branco e preto, assim, vai dando zoom na cara dela. E uma música. Bota uma música, reflexão no final. Mas eu acho que é isso que é bonito da vida. Porque se a gente quer tanto controlar tudo, e que tudo dê tão certo, mas, gente, se a gente tiver controle de tudo e souber tudo que vai acontecer, a vida fica sem graça. Né? Imagina, você já sabe, exatamente, nada diferente vai acontecer. Cara, essas imprevisibilidades, é por isso que a gente se inscreve numa maratona. Exatamente. Se eu não quisesse emoção, não ia me Exato. inscrever numa maratona. Exato. Tipo, é pra gente sentir aquele frio na barriga, pra gente também se colocar numa situação de, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Sim. Isso é gostoso, esse frio na barriga de viver algo diferente, de você não saber muito o que vai acontecer, é bom. Então, acho que isso é legal da gente trazer. Então, putz, quando você se encontrar em uma situação da vida que você também se preparou, mas não sabe muito o que vai dar, putz, também agarrar esses mesmos mecanismos que você usa, que te dão confiança numa prova de corrida, achar esse mecanismo pra outras situações, mas também curtir um pouco o que o imprevisível pode trazer, sabe? Então, Eu uso muito isso pra várias coisas. Às vezes eu começo a pensar, eu falo, cara, isso vai ser difícil passar por isso. Eu sou maratonista. Se eu sou maratonista, eu consigo passar por isso. E pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, o simples fato de você tá ali, disposto. A hora que você passa daquela linha de largada, tem 42 quilômetros em que muita coisa pode acontecer. Então, você tá disposto a encarar aquilo e a lidar com qualquer coisa que apareça. E você leva isso pra vida. Então, hoje eu tento muito mais pensar, em vez de... Óbvio, eu quero muito que dê certo, eu sempre penso, vai dar certo, já deu certo. Mas além disso eu vou saber lidar com o que acontecer, sabe? A gente vai lidar e vai ficar tudo bem, assim, é o que mais me traz confiança e, cara, tá tudo bem, sabe? E bom, gente, estamos chegando ao final já do nosso episódio. Eu ficaria aqui horas conversando, mas infelizmente a gente já tem que encerrar. Sim. E eu acho que nesse episódio a gente falou bastante, então, sobre a importância que a nossa cabeça, que a forma que a gente pensa, ela é essencial. Ter a mentalidade forte e não de uma forma positividade tóxica, mas ter essa cabeça bem treinada, assim como o corpo, é muito essencial pra corrida. E aí, Ana, eu queria saber com você, falando de coisas que são essenciais pra corrida, o que você traria como uma outra questão que também é muito essencial, além da mentalidade? Além da mentalidade. Nossa, amiga. Bom, posso usar a minha Qualquer experiência? coisa. Pode. A minha experiência, o que eu acho que na minha jornada é essencial pra corrida, que se eu não tivesse, talvez eu não chegaria até onde eu cheguei, ou tornaria tudo muito mais difícil. Ter alguém pra compartilhar. Eu tenho o Luan, que é literalmente quem dorme e acorda do meu lado todos os dias e tá vivendo todas as aventuras. Mas, ainda porque em Ibitinga a gente não tem companhia e tal, mas quem tem uma assessoria presencial, quem tem amigos, quem pode compartilhar isso com alguém, eu acho que torna tudo tão mais leve. E às vezes no dia que você não tá afim, a pessoa te puxa e vice-versa, a pessoa te encoraja. Então, isso pra mim é tipo, cara, é virada de chave. Eu influenciei ele a correr uma maratona, mas ele me influencia todos os dias a treinar, a buscar o meu melhor. Ele que sempre desbloqueia a mentalidade de tipo, cara, você consegue sim, pare de criar barreiras invisíveis. Então, eu acho que isso, pra mim, na minha experiência com a corrida, é essencial. E fora isso, fora esse lado amoroso, romântico, eu acho que ter profissionais em quem você possa confiar. Tanto, literalmente, o seu treinador, ou, às vezes, um nutricionista, um fisioterapeuta, porque são pessoas que vão te acompanhar ali desde o seu dia a dia até o seu momento de treinamento, em que se alguma coisa estiver dando errado e você, às vezes, não tá querendo enxergar ou você não percebeu ainda, essa pessoa vai poder te dar um toque. É meio que ter uma base, assim, uma rede de apoio. Sim. Ter uma rede de apoio nessa questão que entra mais no seu físico mesmo, né? Ter a rede de apoio pessoal, que é sempre muito bem-vinda, um abracinho caloroso, mas também ter essa rede de apoio de, tipo, percebi que não tô desbalanceada em alguma área e alguém vai tentar me ajudar. Então, acho que essas questões pra ter juízo e ter alegria na corrida são essenciais.
Ai, amiga, eu amei. Obrigada. E a gente concorda com você. Muito, com certeza. Mas tem uma coisa que a gente acha que é essencial e que às vezes é meio deixada de lado, né, amiga? 100%. As pessoas não dão o valor. E eu acho que a gente tá falando de um item que é essencial pra todo corredor. Todo mundo tem, mas muitas vezes ele não é visto com a mesma importância. E é a meia. E aí, hoje, a gente tá ali nessa temporada, a gente tá com a Lupo como nossa parceira, que vem com uma proposta muito legal de ser a meia do corredor. E é óbvio que a nossa super convidada vai ganhar Sim. a sua meia pra também Gente, entrar na sua lista de itens essenciais. Porque não tem alguém que obrigada. apoia a gente, não tem uma mentalidade forte. Pode sabotar nossa corrida, mas Assim como nada... uma meia ruim. Ou Exato, uma gente. meia que dê bolhas. É, não dá. Exato. Não tem cabeça, aí você vai ter que deixar sua cabeça durante a prova, vai ter que lidar com o desconforto que tá no seu Nossa pé. E ninguém senhora, merece nessa ninguém corrida. merece. Não tem cabeça que Ninguém suporte uma merece. bolha no pé. E olha, eu já falei isso aqui. Mas é isso, eu tenho muito problema com suor no pé. Nossa, eu também, E amiga. eu não conseguia aguentar meias que me causavam bolha. Uhum. E a gente já provou, já testou. As meias são realmente maravilhosas, são muito Ai, que confortáveis, são arraso. respiráveis. São muito respiráveis, isso e elas não deixam o pé úmido também, além disso elas também secam muito rápido, então Sim. assim, é maravilhoso. Ai, arrasaram. E a Lupo, ela tá ali, gente, pra quem quiser também comprar a meia do corredor e garantir pra vocês. Tem 3 modelos diferentes, vocês podem conferir tudo aqui no QR Code, que vai estar em algum lugar dessa tela, ou também clicar no link da descrição. E vocês têm cupom de desconto. Sim, Girls Who Run 10. Então, adquiram essas meias. Além disso, elas são super acessíveis, o que também é muito Sim. importante. A gente sabe que aqui dentro, no mundo da corrida, quando você fala que uma coisa é muito boa, normalmente ela vem acompanhada de um preço também exorbitante. E não, a Lupo, ela traz ali acessibilidade, conforto e funcionalidade, além de beleza, porque as meias também são super São bonitas. lindas, são lindas, é verdade. E pra quem não sabe, também a Lupo tem uma coleção de De roupas roupa. esportivas. Exato, de roupa de corrida são lindas Exato. também, são Super funcionais. Exato. Então, Eles confia. estão tudo nessa running era. Então Exato. aproveitem com o nosso cupom. Exatamente. Ai, E arrasaram. é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, a nossa primeira convidada Que emoção, agora no que estúdio. Obrigada por ter vindo Obrigada, de Bitinga. A gente obrigada, sabe que não é amiga. perto, ter topado estar aqui com a não. gente hoje, mas Não foi uma honra. perderia por nada. E eu espero que todo mundo que tenha escutado a gente até agora também tenha gostado. Antes da gente encerrar, Ana, faz aí seu merchan, deixa suas redes sociais, onde é que as pessoas podem onde te eles podem acompanhar. Gente, podem me acompanhar, TikTok, Instagram, Ana Borsetti. No TikTok já está a Road to Berlin, que é a meta maior desse ano. E eu também sou do time da Maratona do Rio, nosso evento runístico, maravilhosa. a nossa Major, né? Então ela tá chegando já vamos ter aí vários conteúdos pra cobrir esse evento maravilhoso que vai acontecer daqui uns dias. Gente, sigam a Ana, o conteúdo dela é incrível, eu sou muito, muito fã. Ah, eu posso apelar? Eu tenho um cachorro salsicha que é Peludo. peludo. Você pode seguir. Ele é Se maravilhoso. você não gosta de Maravilhosa. corrida, você pode seguir por causa da Pipa Salsicha, Ai, porque ela ela é também muito faz muito fofa. sucesso. E ela é a cara da Ana. É, ela saiu do meu útero. Ana, obrigada de verdade. Obrigada, E, amigas. gente, obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir o canal do Estema aqui no YouTube. Também sigam a gente no Spotify. Sigam as nossas redes sociais do @girlsrun.pod para vocês ficarem ligados em todas as novidades. Nosso Instagram vai levar essa conversa, então essa conversa não acaba por aqui. Lá também tem bastante conteúdo legal para vocês acompanharem. Indiquem pros amigos e a gente se vê aqui toda quarta-feira no canal do Estema e no Spotify. Beijo! Beijo. Beijo!